O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia, Jesus estava rezando num certo lugar. Quando terminou, um de seus discípulos pediu-lhe: Senhor, ensina-nos a rezar, como também João ensinou a seus discípulos. Jesus respondeu: Quando rezardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dai-nos a cada dia o pão de que precisamos. E perdoa-nos os nossos pecados, pois nós também perdoamos a todos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, dia 6 de outubro, quarta-feira. O texto do Evangelho traz a oração das orações, a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus aos seus discípulos, diante da necessidade de orar antes de agir e agir com uma postura orante. Esta oração nasce a partir de 3 situações fundamentais: o exemplo de Jesus, a prática dos discípulos de João e a necessidade de orar dos discípulos. Os discípulos veem Jesus rezar. Ao terminar da oração, um dos discípulos pede que ele os ensine a rezar como João havia ensinado os seus discípulos. Jesus os ensina a rezar de maneira diferente. Ensina-lhes o essencial numa oração. Muitas vezes imaginamos que a quantidade de palavras e gestos é que dá eficácia numa oração, mas Jesus mostra que não é bem assim. A oração eficaz é aquela que coloca a pessoa que reza em sintonia com Deus. Sendo assim, o primeiro procedimento é que a oração seja santificadora do nome de Deus. Há orações que chegam a ser uma ofensa a Deus, por não compará-lo em primeiro lugar. Em seguida, Jesus orienta que a prece se volte para necessidades elementares da vida, especialmente ao pão de cada dia. Sem pão não é possível a vida. Além do pão, deve haver perdão. Sem perdão, as relações se deterioram, e relações deterioradas geram violência e morte. Por fim, a oração se dirige à firmeza para não cair nas tentações do dia a dia. Esses são os pontos essenciais que Lucas resume nesta oração e que nos ajudam a viver melhor a nossa relação com Deus e com o próximo. Que possamos, com a liturgia de hoje, aprender a rezar corretamente e nos relacionamentos que temos com os irmãos e com Deus, possamos progredir a cada dia para que a nossa missão seja mais fecunda. Para tanto, ela deve estar fundamentada numa verdadeira vida de oração. A você, querido irmão, um bom dia e Deus lhe abençoe.